Você sabia que, enquanto o mundo tá em guerra, a rainha dos demônios tá acabando com todo mundo sem nem suar? Pois é, a humanidade está vendo seus últimos momentos e os outros reinos? Bom, todos estão no mesmo barco, mas com a diferença de que o barquinho deles já está afundando. E nesse caos todo, surge uma profecia. Claro, porque nada é simples nesse mundo. Vamos lá. O reino das raças e a guerra com os demônios. Imagine um lugar onde humanos, elfos, trolls, lagartos e todo tipo de ser mítico vivem em constante batalha. Esse é o cenário atual. Todos contra a rainha dos demônios. Mas o que acontece quando todas as raças se unem para enfrentar uma ameaça e ainda assim são massacradas? Exato. O exército da rainha simplesmente varre o chão com eles. O poder dela é tão grande que a galera já tá pensando em se render. A situação ficou tão feia que começaram a rolar umas rebeliões aqui e ali, mas sem muito sucesso. A rainha dos demônios, Elizabeth, é a força mais destrutiva que já existiu. E ela tomou o trono de todas as raças do mundo com um sorriso macabro no rosto. Ok, cara, você realmente acha que vai conseguir abalar a rainha dos demônios com essas palavras? Um dos lacaios dela não perdeu tempo e pá, deu uma bicuda no cabeça do sujeito. Tá pedindo pra ser espancado ou tá dando uma ordem, meu chapa? Aquele herói que ele mencionou, um humano treinado para ser o salvador, já estava completamente demonificado e pronto para fazer o trabalho sujo. A rainha já, entediada com o papo, manda o cara falar direito. Ela quer saber mais sobre esse tal de herói da profecia. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. A profecia e a espada misteriosa, o sacerdote, tentando não ser despachado, explica que a profecia diz que quando o herói aparecer e tirar a espada fincada no chão, esse será o sinal de que a humanidade vai finalmente derrubar a raça dos demônios e retomar o controle do planeta. Ele ainda diz que a espada está no salão central e ele não está muito afim de ir lá buscar. Se quiser, a espada tá lá, mas vou avisar, não tô acreditando nessa história. Então, Elizabeth decide dar uma olhada na espada. Ela a encara, sem pressa, como quem diz: ah, então, quando alguém puxar isso daqui, eu morro, né? Interessante. Vamos ver quando isso vai acontecer. Anos se passam. Mas cadê o herói? Anos se passaram, e a rainha já estava sentada no trono há tanto tempo que até as outras raças estavam começando a viver pacificamente. Os trolls, lagartos, elfos e humanos, todos estavam ali, meio sem saber o que fazer da vida. Ninguém mais queria saber do tal herói. Quem quer guerra? E se o herói aparecer, todo mundo sabe que a guerra vai rolar de novo. E com ela, a morte de muita gente e a reconstrução de tudo do zero. Ah, e sem contar que a rainha tá ali, já dominando o pedaço há anos. Ela até pergunta: alguém tem notícias desse herói? Alguém? Alguém? Nenhum de seus servos sabe onde o cara está. Não importa o quanto ela tenha tentado, nem os insetos do planeta sabem onde ele está. O que sinceramente não ajuda muito, né? A confiança da rainha e a nova reviravolta à rainha, obviamente, não está nem aí para a profecia. Na verdade, ela quer que o herói venha. O desespero da rainha e a espada, depois de tanto tempo sem o tal herói aparecer. A rainha Elizabeth, com seu poder monstruoso, é tão forte que a tal profecia, que deveria predizer sua derrota, falhou miseravelmente. Como a humanidade não conseguiu criar alguém à altura dela, a história do herói simplesmente não se concretizou. O servente da rainha, aliás, se adianta e fala: minha grande rainha, não precisa mais se preocupar com esse herói, ele não tem chance contra você. Mas claro, isso não é dito sem consequência, né? No momento em que o sujeito termina de falar, a rainha solta um golpe de mão no cara, como quem diz: se acalmem, amigo, você não tá dando ordens aqui não. Esse cara que levou a pancada, que no passado foi um humano treinado para ser o herói da profecia, acabou se virando contra a própria humanidade. Ele já está todo demonificado, com a mão do capeta e tudo. No meio da confusão, o sacerdote que estava perto, vendo toda essa cena, já se desespera. Mas e o herói? Cadê o herói? E a rainha, calma, olha pra ele e diz: estudei todas as magias e poderes desse planeta para me preparar para ele. Mas cadê ele, hein? Num ato de pura confiança, ela encara a espada da profecia que está fincada no chão e pensa: tá, você não vem até mim, então eu vou até você. Ela começa a tentar arrancar a espada. Todo mundo fica em pânico. Rainha, não faça isso! Você vai morrer! A espada foi feita para matar você! Mas ela não se intimida. A energia começa a explodir ao redor, o castelo treme. Todo mundo voa de medo, mas Elizabeth, com seu poder supremo, finalmente consegue arrancar a espada. E ao olhar para ela, sorri e diz: ah, quem disse que só o herói poderia puxar essa espada? Ao fazer isso, ela sente algo. A espada está aguardando algo ou alguém. Ela, com o olhar afiado, começa a rastrear o planeta até encontrar uma casinha, no meio do nada. Ah, então é aí que você está, né? Ela solta um sorriso malicioso e começa a se mover na direção daquele vilarejo, usando um teleporte de alta força. Enquanto isso, no vilarejo, um garoto simples, sem saber que é o herói lendário, segue sua vida tranquila, como qualquer fazendeiro. Ele cuida de sua plantação,
se preocupa com o que vai comer e, entre uma tarefa e outra, fica assistindo TikTok sobre como melhorar a agricultura. Ele nunca se preocupou com coisas como videogame ou magia. Tudo o que ele queria era uma vida simples e pacífica. Mas aí o sistema de iniciantes começa a fazer pressão. Parabéns, herói! Você completou o estágio inicial. Agora é hora de começar sua grande aventura. Ele, no entanto, não quer saber de aventuras. Pô, tá tão tranquilo aqui, por que eu iria sair desse paraíso? Eu nem sei lutar! O sistema, impaciente, começa a insistir. O herói precisa derrotar a rainha demônio. Vá, comece sua jornada agora. Ele, sem saber o que fazer, responde. Sério, galera, não tô afim de salvar o mundo. O que mais tem por aqui? O sistema, percebendo que não tem mais o que fazer, explode e nunca mais manda uma mensagem. Agora, vivendo no vilarejo com uma barreira de proteção, o protagonista passa os dias de forma tranquila, sem ser detectado por ninguém, nem pelos demônios, enquanto o tempo por lá passa de forma mais devagar. Ele caça, planta e até medita em paz. Mas o sistema, com toda a sua fúria, tenta de novo. Em vão. Ah, por favor, cara, você precisa fazer algo de heróico. Até que um dia, enquanto ele segue seu dia, a vida simples de agricultor dele começa a mudar. O céu escurece, e ele, no meio da tranquilidade, percebe que algo está errado. Enquanto ele corre para casa para salvar suas roupas do varal antes da chuva, o cachorrinho robô ao seu lado começa a latir freneticamente. Ele olha para o céu e vê algo que não consegue entender. O que é aquilo? A rainha, do outro lado, escuta tudo e já começa a se preparar. Como assim me chamar de aquilo? Tá me chamando de negócio? Ela, claramente irritada com o tom do herói, decide verificar se ele é realmente o tal do herói lendário. E não é que quando a espada vem rolando do céu, ela pousa diretamente em sua mão? Eu sou o melhor. Ok, agora tá confirmado. Você é o herói. Mas o rapaz, totalmente Eu sou o assustado, não quer nem saber dessa espada. Eu não quero essa parada não é comigo. A rainha, vendo isso como um desafio, começa a ficar desconfiada. Será que ele tá escondendo seu verdadeiro poder? E furiosa, ela começa a preparar um ataque brutal. No entanto, o herói, tentando se esquivar da situação, simplesmente larga a espada e diz: Ah, já era. Se vou morrer, que seja aqui, tranquilo, na minha casinha. Ele pensa que a coisa toda já acabou. Mas a rainha, interpretando sua ação como desdém, acha que ele está sendo arrogante. Ela então decide mostrar quem é que manda no pedaço. Meteoros começam a cair em direção à casa dele. Mas o cachorrinho robô, com seu poder avançado, começa a fazer cálculos e defende tudo com uma barragem de magia. A rainha fica chocada. O herói das lendas sendo tão arrogante assim, dependendo de um simples cachorrinho robô. Mas o herói, por mais que não queira, está agora no centro de uma situação que não pode mais controlar. Ele pensou que estava em paz, até que o mundo foi virado de cabeça para baixo. A rainha, já cansada da brincadeira, olha pro lado e diz: Já deu, já! Tá na hora de acabar com isso. Mas o cachorrinho, firme no seu objetivo, dá aquele olhadinha, calcula rapidinho, conjura uma bolinha negra e manda direto na direção do poder dela. Ela, toda autoritária, solta. Para de ser desobediente, essa magia aí foi feita para destruir esse continente inteiro. Só que, no instante que a bolinha preta toca no poder, ele se transforma num buraco negro quântico, absorvendo tudo. E pronto, já era. O poder foi pro saco. Ela olha pra casa sem entender nada e pensa: o que aconteceu aqui? Minha magia sumiu. O que ele fez? Enquanto isso, o herói lá na cama, só esperando a morte chegar, fica de boa, tipo, tá tranquilo. Aí ela desce dos céus e vai direto pra batalha com o cachorrinho, meio que pensando: parece que eu subestimei você, né? Agora é hora de ver o verdadeiro terror. O cachorrinho, por sua vez, já prepara os mísseis e começa a fazer os cálculos. A luta começa e rolam umas explosões épicas enquanto o herói lá tá tirando uma soneca tranquila. Aí ele acorda de repente, tipo: caraca, já morri? Não. Ainda não? Ele levanta da cama, vai até a porta, meio receoso de abrir, porque sabe que a rainha tá do lado de fora, pronta pra acabar com ele. Ele dá uma espiadinha e vê a rainha com o cachorrinho todo destruído na mão. Ele já solta: não acredito que você fez isso com ele. E ela, calma, responde: desculpe, mas tive que destruir sua ferramenta mágica. Era pra já. O herói, surpreso, pensa: será que não dá pra dar uma pausa aqui e conversar? A rainha, sem perder o ritmo, responde: claro, logo após eu te matar. Mas enquanto isso, ela fica pensando: como é que essa ferramenta mágica fez com que eu usasse todo o meu poder? Será que esse é o fim da rainha? E na dúvida desmaia ali mesmo. O herói corre até ela, preocupado, e começa a tentar ajudá-la. A armadura dela, que era sustentada pela magia, começa a se desfazer. O herói, com aquele toque de drama, tem uma hemorragia nasal porque, né, já viu que a coisa tá feia. O tempo passa, a noite chega, e a rainha acorda. Ela olha pros lados, se encontra algemada e pensa: como eu, a lendária rainha Elizabeth, a mais forte dos milênios, fui derrotada assim tão pateticamente? E claro, começa a se revoltar.
E ao invés de me matar, ele me prendeu. Isso tudo pra me mostrar o poder dele. Ela tenta se soltar, mas não consegue. O herói, por outro lado, tá ali pensando: como assim uma ferramenta de nível lendário que eu nunca ouvi falar? O que mais ele tá escondendo? Ela observa ao redor, vê umas peças de xadrez e cartas de tarô e pensa: esse herói é bem mais traiçoeiro do que eu imaginava. Realmente, subestimei ele. Nesse momento, o herói entra no quarto com umas comidinhas na mão e ela já solta: tudo bem, se você quiser me matar, mas não espere que eu implore por misericórdia. O herói, todo nervoso, responde: sim, a rainha é forte demais. Essa é minha única chance de sobreviver. Ele, meio sem jeito, continua: essas algemas foi só precaução. Eu tenho muito medo de você, sabia? Você é formidável. A rainha confusa pensa: será que ele tá zoando comigo? O herói solta as algemas e diz: agora podemos conversar de boa. Ela pensa: ah, então foi isso. Ele tá me soltando pra mostrar que não tem medo de mim e que vou ter que obedecer. Ela fica lá, tipo, como ele ousa ameaçar a rainha demônio? O herói, por sua vez, faz aquele discurso de: eu não sou ameaça, vamos viver em paz. Mas ela, no fundo, só pensa: esse desgraçado ainda tá rindo da minha cara. Então o herói pega o cachorrinho e diz: esse aqui é a minha ferramenta mágica mais poderosa. A rainha, olhando, responde: ah, então esse é o seu truque. Uma ferramenta mágica. Que fofo. O herói, com um sorriso maroto, pensa: não é bem isso, mas foi algo que fiz quando tava entediado. Agora é só uma coisinha que eu desenvolvi. A rainha, com um sorriso de canto, pensa: perfeito. Agora que ele tirou minhas algemas, vou usar minha magia do abismo secreto e acabar com ele. E sem proteção vai ser moleza. Ela já prepara o golpe fatal e pensa: adeus, herói. Agora, sem o seu robô, a balança da luta está completamente ao meu favor. A hora de te eliminar chegou. Desculpa aí por ter destruído suas coisas, grande herói. Mas aí ele responde todo tranquilão: relaxa, tá tudo certo. O cartão de memória dele ainda tá aqui, bem escondido. E atrás dele, claro, ela já tá ali, pronta pra ação. Agora, esse é o momento perfeito, ela pensa. Vou acabar com o herói das lendas agora. E o PR, tranquilo, fala: infelizmente não consigo consertar o corpo, mas não se preocupe. Já tenho outro 6 novinho em folha aqui, preparadinho pra você. Ela fica tipo: o quê? E ele já mete o cartão de memória no cachorro que... Veja só, começa a dar pulos e mais pulos. Só vou deixar um ativado mesmo, ele pensa, enquanto ela, meio perdida, começa a perceber o sorriso dele distorcido. Ela cai na cama sem entender nada. Não tem como, ela pensa. Isso é impossível. Mas aí ela sente um cheirinho bom e solta um: que cheiro é esse? O PR, com aquela cara de quem está se sentindo o chefe, responde: eu vi que você desmaiou, então preparei uma comida pra te esquentar. E ele coloca lá os pratos, feitos com os ingredientes da fazenda, nível máximo de chefe. Por que você se preocupou com isso? Só os fracos precisam comer, ela diz, meio snob. Eu já transcendi, não preciso dessas coisas. Mas aí, o cheiro começa a fazer efeito nela. Ela dá uma cheiradinha e engole seco. O PR, com aquela expressão de sei que você vai adorar, fala: eu mesmo cultivei esses vegetais e grãos, por favor, experimente. Ela fica ali, meio hesitante, mas pega um pedaço, dá uma mordida e... ela nem consegue falar. O PR, por mais que tenha sido um cozinheiro de primeira por anos, se pergunta se seria capaz de agradar alguém do status de uma rainha demônio. Ela dá outra mordida e outra e outra, e aí, cada mordida explode como fogos de artifício na boca dela. O sabor é tão natural e ainda tem uma energia mágica tão forte que ela se pergunta: quem diria que nesse mundo existiriam iguarias que agradariam até a rainha demônio? Ela já está engolindo até a última mordida quando, de repente, sente algo picante demais. O que você fez com essa comida? Ela grita. O PR, todo tranquilo, diz: ah, só coloquei um pouco de chile, eu gosto. Será que a rainha demônio não consegue lidar com comida apimentada? Ela fica ali tentando lidar com o fogo na boca e começa a pensar: era óbvio, esse herói não é tão bonzinho assim. Tá me prendendo só pra fazer experimentos. E aí ele aparece com uma sopa, dizendo que vai ajudar a aliviar a queimação. Ela olha pra ele e com um olhar assassino pensa: que maldito. Me deu o veneno e agora me oferece o antídoto. Ele tá achando que eu sou um brinquedo. Mas, ao dar a última mordida, algo estranho acontece. Ela transcende. O sabor tão suave e pacífico faz ela esquecer tudo. A guerra, o herói, a rainha demônio, nada mais importa. Ela sente como se fosse a coisa mais irrelevante do mundo. A comida é tão poderosa que a transforma, e ela começa a perceber que seu poder aumentou. Ela olha pra ele e, com um olhar de quem sabe o que está acontecendo, fala: para de fingir. O que você quer de mim? Ele, sem graça, responde: ah, o que você acha? Eu só queria fazer uma pesquisa. Queria saber se a rainha demônio e o herói podem viver juntos. Mas na verdade, nesse mundo,
Você é a única qualificada para ser minha escrava de pesquisa, já que sou o herói. Então vem cá, vou te ajudar a ficar mais forte. Quem sabe um dia você me vença. Ela não perde tempo e responde: eu concordo, mas com duas condições. Primeiro, eu não tô fazendo isso porque tenho medo de você, e sim porque quero chegar ao topo e ser a mais forte do mundo. O PR, sem entender, fica pensando: será que ela não sabe que eu posso matá-la? Ela continua: segundo, enquanto eu estiver aqui, não pense que vou abaixar minha cabeça. Nunca vou me submeter a você. Minha dignidade como rainha jamais será violada. Se isso acontecer, mesmo que eu tenha que sacrificar tudo, vou te destruir. Ele, já sem graça, responde: entendi, beleza, vamos ser amigos. E ela, com aquele olhar desconfiado, responde: tá, mas se quiser fazer pesquisa, fique à vontade, e se tiver algo gostoso, me dá. E aí, o tempo passa, e 1 ano se passa. O PR, usando a espada lendária da profecia, corta madeira no jardim enquanto pensa. As coisas realmente complicaram. Depois que a rainha entrou na minha casa, perdi a camuflagem que a escondia do mundo, e agora qualquer monstro pode aparecer aqui. Mas claro, com a presença dela na casa, os monstros não se atrevem a atacar. O problema é que ele sabe que, assim que ela for embora, a casa dele vai deixar de ser segura. Enquanto isso, a rainha, cansada de assistir os mesmos vídeos, grita: por que esse moço ainda não está pronto? O PR pensa: eu não posso deixar ela escapar, preciso da proteção dela. E a rainha, já meio gordinha, começa a se queixar: estou cansada de ver essas gravações. Não tem mais nada de interessante nesse sistema aí? E o PR, sem perder a compostura, responde: eu já te disse, o sistema se foi há muito tempo. Agora vem logo que eu fiz o almoço. Ela, com uma cara de quem não tá afim de fazer esforço, conjura 2 asinhas e voa até a mesa, dando uma olhada desconfiada pra ele. Que veneno é esse nessas batatinhas? Quanto mais como, mais preguiçosa fico. E ele, com aquele sorriso maroto, responde: ah, essas batatinhas têm muita caloria. Come demais e você fica preguiçosa mesmo. Ela, olhando pra sua barriguinha, começa a se perguntar se ele tá tentando algo. Mas aí, ele lança uma magia e transforma a energia da barriga dela em energia mágica. Ela encara ele com um olhar tipo, não me engana, e fala: outro dos seus truques? Não gostei. O PR, com cara de desapontado, responde: pois é, tô desapontado. Agora vamos comer logo. E ela, com uma cara de quem não tem mais paciência, começa a devorar tudo, sem se segurar, igual uma draga. O PR, com um sorriso orgulhoso, diz: por mais que você coma, sempre consigo fazer mais comida. E vou ter que me acostumar com isso, já que vamos viver assim por um bom tempo. Ela, com aquele olhar desafiador, pensa: você ainda é muito fraco. Vou te engordar muito antes de te matar. E já se levanta com um sorriso maléfico. Vou buscar uma sobremesa. Ah, desgraçado. Continua me tratando como se fosse uma porca, me dando essas comidas mágicas. Eu já evoluí mais de 10 vezes só esse ano. Não é possível que eu não tenha poder suficiente agora para te desafiar. Chegou o momento da batalha. Final, a grande luta decisiva. Mas claro, nesse exato momento, o prota já puxa aquele pudim e fala: olha o seu favorito aqui, ó. E a pobrezinha, a olhinha já brilha, e ela vai toda feliz para comer. O prota só fica ali pensando: por mais que ela seja uma aranha-demônio, não é tão difícil lidar com ela. É só ter a comida certa. Aí a cena muda totalmente. A gente vê um tiozinho fugindo com uma loirinha, ambos sendo perseguidos por uns monstros de capa roxa e máscara branca. Eles estão jogando uns poderes espaciais na direção dos dois, até que acabam presos numa gaiola mágica, e tem que parar para lutar. O pai olha para a filha e fala: eu vou segurar eles aqui, você corre para a cidade e tenta encontrar um lugar seguro. A filha, claro, responde com o famoso: não, eu não vou te deixar aqui, vou com você. O pai, com aquele ar de herói, diz: eu prometi à sua mãe que te protegeria até o fim. Mas aí, o bicho está conjurando uma magia gigantesca para atacar eles, e o pai pensa: é agora. Ele usa o poder mais forte de todos e manda um corte de luz branca, cortando o cara que estava lançando o feitiço no meio. Só que o maluco parece ser feito de ameba, se recompõe e já está de volta ao jogo. A mina, sem perder tempo, solta uma flecha, mas adivinha? Só atravessa os bichos. O pai olha para ela e avisa: com essas flechas e esse poder, você não vai conseguir nada contra esses apóstolos negros. Só corre para a cidade e foge. O bicho parte para dar um soco nela, mas o pai já defende o golpe, sendo arremessado para longe. Ele bate as costas na pedra, já ensanguentado e quase indo embora, e grita: não vem me ajudar, desgraçada! Foge logo! Aí os monstros começam a se juntar, a ameba e o outro, e se transformam num monstrão gigante. A mina, desesperada, pede: por favor, eu vou com você, só deixa meu pai sair vivo. Mas no exato momento, aparece um mamute gigante esmagando o bicho, e em cima do mamute, adivinhem? Uma casa gigante. E em cima dessa casa gigante, um sapo ninja ancião gigante. E em cima da cabeça do sapo, outra casa com aquele robozinho do prota.
O sapo olha para o robozinho e pergunta: Grande irmão, o que vamos fazer com esses dois humanos inofensivos? O cachorrinho responde, todo fofo: Não machuca eles, eu vou levar de volta para o mestre. Na manhã seguinte, a mina acorda na casa do Prota, toda confusa, sem saber o que está acontecendo. Ela fica se perguntando: Onde eu estou? O que aconteceu? Até onde eu me lembro, meu pai estava ao meu lado, todo esfolado. Ela se levanta, corre até a porta e abre. Quando olha, o pai dela está ali, todo pose de bodybuilder, mostrando os músculos para o robozinho. O pai diz: Caraca, filho, como... Eu fiquei assim tão forte? Ele responde: O físico de um guerreiro é fundamental. Você tem que cuidar mais do seu fitness. A mina olha, sem entender nada. O cachorrinho, feliz da vida, fica pulando ao redor. Ela, irritada, dá uma picuda no cachorro e fala: Quem mandou você trazer esses dois para a minha casa, cachorro? Estúpido. O cachorro, todo chorandinho, responde: Foi mal, foi mal. Enquanto isso, o pai, todo orgulhoso de seu físico, fala: Você é tão resistente, hein? O Prota só admira a cena, sem acreditar no que está acontecendo. Ele fica olhando e pensa: Pai, o que é isso que você está fazendo aí? O pai só percebe que a filha estava ali quando ela já estava completamente confusa. Aí o Prota tenta explicar a situação, mas a rainha demônio vira para a mina e fala: Agora que você acordou, vaza. Estou avisando, eu cheguei primeiro. O Prota tenta apaziguar a situação e fala: Relaxem, vamos entrar e conversar. Fiquem tranquilos lá dentro. Ele serve um chazinho e diz: Desculpem não ter nada para oferecer, mas é um lugar simples e eu que faço tudo por aqui. A mina pega o chá e diz: Pai, essa é a poção milagrosa que você falou que te curou instantaneamente. O Prota, com aquele jeitinho de quem não liga para exageros, responde: Miraculosa? Isso é meio exagerado, é só um pouco de água fervida com ervas. A rainha lá no canto pensando sozinha: Por que esse cachorro trouxe dois humanos fracos para a minha casa? Será que o Lipin tem algum plano contra mim? Será que eu não estou satisfazendo? O pai, totalmente desconcertado, começa a falar: Eu estava completamente inconsciente, mas consigo lembrar vagamente do cachorro me trazendo. Quando tomei o chá, eu transcendi e fiquei mais forte do que nunca. Se não fosse pelo grande Lipin, eu nunca mais poderia te ver. A mina, ainda pensando, fica: Nossa, isso aqui é tão precioso. Será que podemos realmente beber isso? O Prota, todo humilde, diz: Ah, vocês, aventureiros, são tão humildes. Relaxem, podem beber sem problema. Eles agradecem, e ao beberem, acontece. Bum, eles transcendem. Mas ao invés de ficarem fortes, eles acabam caindo no milharal, chorando no chão. Os dois estavam em uma situação de pura confusão, sem saber muito bem o que estava acontecendo. O pai e a filha, no meio de tudo aquilo, caem no milharal, chorando como se o mundo tivesse desabado. E ali, no meio da desgraça, até os pássaros parecem andar em círculos com uma nave alienígena passando no céu. O que é isso, meu Deus? O pai, no ápice do desespero, vira um arquimago de 3 estrelas para 4 estrelas em um piscar de olhos, enquanto a filha, em um movimento que parece um passe de mágica, vira uma arquimaga de uma estrela de uma só vez. O pai olha para a filha e diz: Garota, o nosso nível subiu assim de graça. Ela, com aquele tom característico de quem acaba de fazer uma descoberta, responde: Sabe, eu sinto que até o sangue élfico da minha mãe foi despertado com esse gole. Acho até que minhas orelhas estão começando a crescer. E ele, claro, não perde a oportunidade de olhar para a cabeça dela. E sim, as orelhas de elfo começaram a aparecer. Como assim, velho? Os dois, meio desorientados, começam a entender o quão distante de seu poder estavam. Para eles, aquilo parecia um limite impossível de alcançar. O pai, com o ego um pouco abalado, começa a se questionar. Mas o Prota, sempre calmo, solta um: Relaxa, vou preparar mais uma rodada para vocês. O pai, quase sem forças, responde, já chorando: Tá tudo bem, Sr. Lipin, já é o suficiente. A cabeça dele, em total turbilhão, pensava: O Lipin é um ser celestial, não posso causar mais problemas. O Prota, por sua vez, sorri e diz: Eu até queria servir outras coisas, umas bebidas diferentes, umas comidas, mas a Elisabe escondeu tudo e se eu pegar mais alguma coisa, ela vai matar todo mundo. E claro, a Elisabe ali do lado já manda o recado: Tudo aqui é meu. Não ouse pegar nada. O PR, de cabeça baixa, solta um suspiro. Realmente não temos mais nada. Me desculpe, aconteceu um ataque, né? O cara, com a maior calma do mundo, explica que eles foram atacados por causa da linhagem élfica que corre no corpo da filha dele. A garota, com uma serenidade impressionante, revela que sua mãe era uma grande santa elfa, mas seu pai era humano, e para os elfos isso é um grande tabu. O PR, sem nem piscar, pergunta: Então os elfos estão atrás de vocês? E a rainha, que estava ali na conversa, não perde a chance de corrigir: Parem de mentir. A rainha demônio proibiu o casamento entre raças há muito tempo, quando ela conquistou o mundo. O pai, coitado, tenta explicar que a história é longa, mas que desde que a mãe da garota teve que voltar para o território dos elfos, ele teve que esconder a filha para protegê-la.
O Prota, com sua expressão de quem está tentando juntar as peças do quebra-cabeça, pergunta: mesmo assim, como eles sabem onde vocês estão? Como te encontraram? O pai, com um tom pesaroso, responde que a mãe dela fez um grande sacrifício, e desde que retornou à tribo élfica, os elfos não estão mais atrás deles. Mas quem está atrás deles, na verdade, é a Guilda Negra do Reino dos Demônios. Nisso, o Prota se vira para o lado, pensativo, e um pequeno sorriso de canto aparece. Guilda Negra dos Demônios? Será que você tem algo a ver com isso? Ela, com um olhar que poderia atravessar qualquer ser, começa a balançar a cabeça e a gritar: nem pense nisso! O Prota, sem perder a compostura, se defende. Não, eu sei, eu só estava pensando, né? Afinal, você está aqui há tanto tempo. O pai e a filha, bem confusos com tudo o que está acontecendo, tentam processar a situação. E então, a rainha solta: nossa, só com a minha ausência de 1 ano, a terra já está toda destruída. Quem foi que espalhou a história da minha morte? O PR, com aquele jeitão pensativo, reflete: 500 anos. Ela está morando aqui comigo há 1 ano. E a rainha? A rainha, sem paciência, senta no sofá e pergunta sobre os rumores. O pai, com aquele tom de quem já ouviu demais, começa a explicar sobre a grande lenda que diz que a rainha foi destruída pelo lendário herói. A batalha durou mais de 1 mês, e no final, o herói se sacrificou para proteger o continente, morrendo junto com a rainha demoníaca. Nesse momento, a rainha dá um olhar cortante para os dois e leva-os para o mundo da morte. A filha, ainda sem entender, pergunta ao pai: o que é isso, pai? E ele responde: só uma demonstração da intenção dela de nos matar. A rainha, com um sorriso de quem já tem tudo sob controle, diz: esses rumores são falsos, e o único herói aqui sou eu. Eu sou o lendário herói, se é que me entende. O pai e a filha, completamente perdidos, tentam juntar as peças. O Prota, por sua vez, diz com um tom calmo: ah, sim, claro, e vocês estão conversando com a verdadeira rainha Elisabe. Ambos começam a surtar, com o cérebro tentando processar tanta informação. A rainha, claro, pensa consigo mesma: eles estão tão perdidos, nem sabem o que está acontecendo. Eu os controlei o tempo todo. Ela bate na mesa com raiva: maldito Lipin, você não para de me humilhar. Dessa vez você foi longe demais. Ela bate a porta e sai, deixando o Prota e os outros ali sem saber o que esperar. O pai então pergunta: Lipin, quais são os seus planos? O que vai fazer com a gente? O Prota, sem pressa de dar respostas, diz: eu preciso de um tempo para pensar. Não sei o que fazer ainda. A sincronização do tempo aqui dentro com o tempo de fora está uma bagunça. A noite chega, e a filha, um pouco mais calma, conversa com o pai. Não esperava que nossa história fosse assim. Parece que a rainha demônio se apaixonou pelo herói lendário e desistiu de conquistar o mundo só para ficar com ele, assim como você fez com minha mãe. O pai, com uma expressão de quem já passou por isso, responde: não se compare a eles, e por favor, pare de falar besteira. Ele começa a pensar em tudo o que aconteceu e solta: Lipin deve estar considerando nos matar ou não. Ela, com aquele olhar desconfiado, questiona: se ele fosse nos matar, por que nos salvou? O pai responde: você não percebeu? Eles são tão poderosos que para eles nós não passamos de formigas. Se ficarmos vivos ou morrermos não faz diferença. Para eles, tudo depende de como eles se sentem no momento. O Prota, que estava ouvindo tudo do lado, entra no quarto e pergunta: então, vocês ainda estão acordados? Sobre o que estavam falando? A filha, completamente em choque, responde: ainda estão acordados? Já é tão tarde. O Prota, com um sorriso travesso, diz: bem, se vocês não dormiram ainda, que tal jogarmos umas cartas? E claro, a cena muda. A filha, sentada ao redor de uma vela, começa a pensar: será que isso é um teste do Lipin para decidir se vai nos matar? Ou não? Ela engole em seco e, com um sorriso nervoso, começa a falar: Senhor Lipin, posso te fazer uma pergunta? A filha, com um frio na espinha, começa a pensar: como meu pai disse, isso aqui é um teste do Lipin para decidir se ele vai matar a gente ou não. Meu Deus, é agora. Ela, tentando disfarçar o medo, começa a dar as cartas. Mas o nervosismo é tão grande que ela mal consegue manter as mãos estáveis. Será que eu posso te perguntar qual é o nome desse jogo? Ela engole seco, pois uma aura estranha está emanando do baralho. Lipin, com sua calma habitual, responde: deixa eu pensar. Eu não posso dizer que a gente vai jogar Landlord, porque esse jogo é cheio de regras e eles não iam entender nada. Já sei, o nome desse jogo é Luta dos Dragões. Luta dos Dragões? A Elisabe, que estava ali disfarçada, se aproxima e, com uma cara de quem não entendeu nada, pensa: o que ele quer fazer com esses dois? O Prota então explica como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, basicamente, vocês, 2 valentes heróis, precisam juntar suas forças para derrotar o dragão. A gente vai decidir quem vai ser o dragão e quem será o herói de acordo com as cartas que puxarmos.
O pai e a filha se olham, a confusão no ar. Com certeza isso é um teste, eles pensam. E o prota, todo empolgado, continua. Agora, vou começar a distribuir as cartas, e lembrem-se de escolher com muito cuidado. Ele dá uma olhada nas suas próprias cartas e pensa. Não está tão mal. Não tenho cartas grandes ainda, mas a mão não está ruim. Tem até um rei. Aqui, vamos ver o que acontece. Não quero essa carta, diz o pai, enquanto a filha faz o mesmo gesto. O prota, de olhos brilhando, responde. Ah, é assim? Então já que não querem, vou ser mais direto. E com um movimento rápido, ele pega 2 cartas do baralho. Aqui está um 8, um 10 e uma rainha. Ele sorri, como se tivesse acabado de fazer uma jogada brilhante. O pai, perplexo, pergunta. O que aconteceu? A gente não fez nada de errado. Por que o Lipin já... está insatisfeito com a nossa performance? O prota, ainda tranquilo, responde. Relaxa, eu vou jogar primeiro. Depois é a vez de vocês. O pai, com a testa suada, murmura. Se conseguirmos passar nesse teste, ele vai nos poupar. Eu não posso desistir, mas cada vez que jogo uma carta, sinto como se estivesse perdendo anos da minha vida. O pai, tremendo, joga uma carta e a filha faz o mesmo. Nossa, não acredito, diz ela vendo as cartas. Além de um Royal Flush, eles podem fazer uma sequência de 7 até a rainha. Só falta o 10 e o J. Será que se eu fizer uma combinação de par, consigo vencer? Ela pensa nas estratégias, mas o pai, desesperado, diz. Deixa pra lá, vou passar também. O prota, rindo, diz. Ok, então, já que vocês não querem jogar, vou jogar minhas cartas assim mesmo. Ele coloca 2 rainhas na mesa e com um sorriso satisfeito fala. Essa combinação é chamada de dragão voador. De repente, a energia vital do pai começa a ser drenada. Ele sente como se parte de sua força estivesse sendo arrancada de seu corpo. O preço das cartas vai além do simples jogo. Ele paga com sua própria energia. O dragão voador surge entre eles, e uma aura poderosa se espalha, atingindo o prota na cabeça. A Elizabeth, ali perto, observa e pensa. Calma então, se ele conseguir uma combinação dessas cartas e eles perderem, é o fim. Eu acabei de ofender o herói lendário. Lipin, com um olhar calmo, diz. Bem jogado, você passou no teste, mas ainda pode se dar melhor. O pai, quase sem forças, respira pesadamente. Eu não consigo mais jogar. Minha força vital está indo embora a cada carta que eu coloco. O prota, com um sorriso tranquilo, observa. Tudo bem, seu turno. Jogue com sabedoria. O pai, sentindo seu corpo enfraquecer, tenta mais uma vez, jogando cartas de um jeito que parece desesperado. Eu preciso me livrar disso o mais rápido possível. E com um movimento rápido, ele joga 2 rainhas, mas a energia está se esvaindo a cada segundo. O dragão voador aparece novamente, mais forte, mais ameaçador. Os 2 começam a se afogar na onda de energia, o caos tomando conta do ambiente. Eu não consigo mais jogar, diz a filha sem fôlego. O pai, tentando respirar, começa a perder a consciência, mas o prota, com uma calma assustadora, observa tudo. Tranquilo! Estamos só começando. O jogo não acabou, ainda temos mais a fazer. A filha, com medo, sussurra. Pai, eu consigo, eu consigo. Mesmo que o preço seja alto, não posso parar agora. O pai, desesperado, a encara. Não, você está brincando com a sua própria força vital. Mas ela, determinada, continua. O que vai acontecer a seguir? O jogo está longe de acabar. E a tensão está prestes a explodir. O que Lipin fará com eles agora? O desafio só está começando. A filha, com uma expressão decidida, fala. Eu não posso mais ficar me escondendo. Eu também quero te proteger, pai. E com um olhar firme, ela coloca suas cartas na mesa. Vou jogar uma trinca com um par de cavaleiros aqui. O ambiente, ao redor deles, começa a se transformar. E lá, no além, uma batalha celestial começa a acontecer. No fim, sobra apenas o cavaleiro da filha e o pai, enquanto a luta continua. Filha, Elif, você está bem? O pai pergunta com preocupação. Eu estou bem, pai, ela responde com um sorriso forçado. O prota, por sua vez, observa tudo e diz. Realmente vocês precisam proteger seus aliados, mesmo que isso signifique sacrificar suas próprias cartas. A coisa mais importante é essa determinação. Ele, impressionado, pensa. Caramba, eu não esperava que eles aprendessem a jogar cartas tão rápido assim. O pai encara sua mão enquanto sente sua energia sendo consumida. Determinados, hein? Diz o prota com uma leve risada. Mas logo ele se torna sério. Infelizmente, agora é tarde demais. Eles são os senhores Lipin e Elizabeth. Isso não é bom. Essa aura assustadora. O prota levanta a mão e, de repente, toma 2 coringas. Nesse momento, a dimensão onde eles estavam começa a rachar, e o caos toma conta. O cenário de destruição é iminente, e até um palhaço assassino surge do nada. Que diabos é isso? O que ele invocou agora? Elizabeth grita, horrorizada. O palhaço, um demônio de 3 estrelas, começa a se preparar para atacar, mas, ao perceber a presença de Elizabeth, ele se vira e a encara.
O que você está olhando, hein? Ele, em um piscar de olhos, transforma o coração que estava prestes a lançar em uma faca afiada, ameaçando: se não tomar cuidado, eu vou te matar. Elisabe tenta se defender, mas com um sorriso irônico, o demônio completa: quem você acha que eu sou para me submeter a isso? Ela, percebendo a força do demônio, fica em choque. Ele chegou ao nível 3 estrelas em um tempo tão curto? Como ele conseguiu fazer isso tão facilmente? O pai, observando a situação, diz à filha: Elif, me desculpe, mas eu não tenho esse poder. Ela, tentando acalmá-lo, responde: está tudo bem, pai. Como você pode se culpar por algo assim? Eu que irritei o Sr. Lipin. O pai, com o sangue escorrendo da boca, diz com dificuldade: Eu sinto minha força vital sendo drenada. O prota, com uma expressão fria, observa tudo. Caramba, eu acho que os ferimentos dele ainda não se curaram. Olha só, ele tinha 3 ou 4 reis nas mãos. Ele poderia ter vencido há muito tempo. Ele só estava me deixando brincar com ele. Fui muito ingênuo pensando que estava jogando bem. O prota, com um suspiro, começa a puxar todas as cartas e a dimensão começa a se desfazer junto com o demônio. Ele se levanta e, com um ar de desculpas, diz: desculpem, foi mal por causar tantos problemas. Os dois olham para ele, atônitos, enquanto o herói lendário diz com uma leve risada: ele é muito difícil de ser compreendido, mas estamos vivos, pelo menos. Elisabe, com raiva, murmura: esse Lipin ridículo. Ele fingiu que queria jogar cartas com esses dois, só pra me atacar com aquele palhaço demônio. A cena muda para o dia seguinte, e os dois estão partindo. O prota, com um tom descontraído, pergunta: tio B, você realmente não quer ficar mais alguns dias? As frutas que eu plantei estão quase maduras. Eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.